Para falar sobre a Ilha do Marajó, a AGU, Advocacia Geral da União, vai investigar fake news sobre exploração sexual infantil em Marajó. A decisão foi anunciada pelo chefe da AGU, o Jorge Messias, após nova onda de notícias não comprovadas sobre a prostituição de crianças na ilha da costa do Pará. O Bruno Silveira está com a gente para falar sobre isso, é isso, Fer? Ele já está conosco aqui direto de Brasília para trazer novidades a respeito disso. Bruno Silveira. É isso, Coba. Bom dia para você, para os colegas e para quem está nos acompanhando aqui no Morning. Olha, no último sábado, então, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, anunciou numa rede social que o órgão vai investigar essas supostas redes de desinformação que estão espalhando notícias falsas sobre essa situação de violência contra crianças que está acontecendo lá na Ilha de Marajó, no estado do Pará. Segundo ele, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, a PNDD, vai ser a responsável, então, por conduzir essa investigação dentro da AGU. Nos últimos dias, a gente viu nas redes sociais vários artistas, influenciadores digitais compartilhando informações que, segundo o governo, são falsas sobre toda essa questão da exploração sexual, do tráfico de crianças, da situação da violência também que está acontecendo na Ilha de Marajó. Segundo o governo, alguns vídeos que foram divulgados, inclusive, constam com imagens que não são nem do Brasil, são imagens gravadas no exterior. Então, o governo quer combater essa rede de desinformação, acabar com essas informações falsas que estão sendo compartilhadas. Segundo o ministro da AGU, Jorge Messias, ele falou nessa rede social o seguinte: o governo federal está empenhado em apurar denúncias sérias para desarticular essas redes de tráfico humano e de exploração sexual e infantil em todo o território nacional, não só na Ilha de Marajó, mas em todo o território nacional. E ele pede, então, que as crianças sejam protegidas com essa propulsão de notícias falsas. Na última sexta-feira, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também se manifestou em relação a outro tipo de notícia falsa que está circulando por aí, que fala que o governo cortou alguns programas e incentivos que estavam sendo destinados, então, a essa questão social na ilha de Marajó. Segundo o ministro Silvio de Almeida, então, esses programas, eles continuam. O único programa que foi suspenso foi um programa que teve uma repercussão negativa muito alta, e aí o governo, então, resolveu suspender a execução desse programa, mas que todos os outros continuam, então, e agora, desde sábado, então, a AGU, anunciada através do ministro da AGU, Jorge Messias, então, o órgão do governo vai investigar essas informações que o governo considera falsas que estão sendo compartilhadas nas redes sociais. Coba, a gente vai seguir acompanhando, então, os desdobramentos dessa investigação interna por parte da Advocacia Geral da União sobre essas notícias falsas que estão sendo espalhadas sobre o que está acontecendo lá na Ilha de Marajó. Tá aí o Bruno Silveira, direto de Brasília, trazendo informações importantes sobre a ação da AGU para combater fake news sobre exploração sexual infantil. Obrigado, viu, Bruno? Por aqui, gente, vamos discutir esse tema porque é um tema que já foi discutido lá atrás, há algum tempo, a partir de críticas, denúncias feitas publicamente pela, então, ou já era ex-ministra, né? Ex-ministra Damares, que tinha sido ministra do governo Bolsonaro. Ela deixou o governo e fez algumas revelações públicas sobre exploração sexual infantil na Ilha do Marajó. Falas, inclusive, muito fortes, histórias muito fortes, de exploração sexual infantil. Na ocasião, isso gerou, do ponto de vista dos antagonistas, ou seja, daqueles que eram opositores a Damares, uma reação falando: se ela era a ministra, por que é que não fez uma denúncia formal? Por que é que está falando isso em um discurso e não por meio de documento? Ou seja, já virou uma questão política. Aquela denúncia que estava falando sobre crianças já virou uma questão politizada sobre se a Damares está certa ou está errada e tal. A questão ressuscitou agora, essa questão do Marajó. Por quê? Tem um reality show de música gospel em que uma das participantes, uma cantora chamada Aimee Rocha, fez uma música chamada Evangelho de Fariseus, em que nessa música, uma letra muito crítica, inclusive ela faz críticas a um evangelho que não se preocupa com o serviço social, com atenção ao mais pobre, com oprimidos. É a letra da música Evangelho de Fariseus. Essa música repercutiu muito, muita gente defendendo a letra, muita gente criticando, enfim, uma polêmica gospel. Só que isso saiu do universo gospel novamente para a política. Por quê? Porque quando ela vai explicar sobre a letra dela, uma música autoral, ela explica sobre exploração sexual infantil
no Marajó, ou seja, ressuscitando o tema. A partir daí, muitos pegaram novamente essa causa, porque é que o governo não vai atrás de acabar com a exploração de crianças, de prostituição de crianças no Marajó, e por outro lado, agora há uma reação do governo, da Advocacia Geral da União, para combater fake news em relação a isso, porque alguns desses vídeos denunciando a prostituição exageram e trazem imagens de fora do país que não têm diretamente uma relação com o que de fato pode estar acontecendo lá na ilha de Marajó. E aí, Mano Ferreira, como é que você vê essa questão? Olha, Koba, eu acho que tem alguma coisa fora da ordem, né? Ou seja, quando a gente está falando de um crime tão grave como a exploração sexual infantil, que existe, infelizmente, no Brasil e de forma acima da média na Ilha do Marajó, é óbvio que a prioridade de qualquer pessoa minimamente razoável e também do poder público precisa ser no combate a esse crime tão perverso e na proteção dessas crianças que precisam de política pública de qualidade que seja capaz de chegar na ponta e fazer com que essas crianças, no lugar de serem sexualmente exploradas, tenham direito a sonhar com o futuro, tenham direito a ser crianças, tenham direito a desenvolver os seus talentos e habilidades para que se tornem adultos saudáveis, produtivos e cidadãos plenos. Isso, na minha visão, é uma obviedade, mas parece que tem alguma coisa fora da ordem. É claro que tem pessoas em rede social que, diante da notícia, têm acesso a um vídeo de outro lugar. Eu soube que tem vídeo até do Uzbequistão, que as pessoas estão compartilhando como se fosse da Ilha de Marajó. E é claro que toda fake news tem que ser combatida, mas a gente não pode perder de vista o que é prioritário e o que é secundário. Nesse caso, o que é prioritário é combater o crime e proteger as crianças. E eu acho que não sei, me causa um espanto que isso não seja uma obviedade para todos. Ô Palumbo, só para contextualizar, essa cantora aí, a Aimee Rocha, que ressuscitou essa discussão, ela é paraense e ela, quando é questionada sobre essa letra tão dura, porque você está falando que o evangelho não está atendendo o serviço social e tal, ela fala o seguinte, abre aspas, as famílias de lá, da Ilha do Marajó, são muito carentes. As criancinhas de 6, 7 anos saem numa canoa e elas se prostituem dentro do barco por R$5. Fecha aspas. É o que essa cantora revelou nesse reality show chamado Dom, de músicas gospel, e a questão foi tão grande que ressuscitou esse debate sobre prostituição infantil na Ilha do Marajó. Tudo que a Damares já tinha falado no passado. E agora, nesse país aqui, há tanta inversão de valores que quem denuncia é punido. Seria como se eu, que estou denunciando aí, desde quando eu era vereador, a máfia do Detran, conivente com os pátios credenciados do Detran e DER, ser processado. Aliás, eu até recebo processos, né? Isso é um absurdo, né? Quem denuncia nesse país aqui é perseguido e toma processo. Ela fez a denúncia, formal ou não. Todas as vezes que eu faço uma denúncia, eu peço para o meu jurídico encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para a Polícia Civil, para a gente tomar uma atitude formal. Mas ela fazendo isso ou não, ser punida, ser processada, isso é um absurdo. E o que o governo quer fazer é uma cortina de fumaça. Ele quer tirar a atenção de um problema que é recorrente em Marajó para desviar o foco. Isso aí é um absurdo, é lamentável, é uma inversão total de valores. É muita gente denunciando. E aí eu pergunto, cadê a Polícia Federal? Cadê a Polícia Civil? Cadê o Ministério Público? Não, vamos punir a ex-ministra, hoje senadora, porque ela fez a denúncia. Vamos punir quem está propagando vídeos que não condiz com a verdade, mas vamos se esquecer do que está acontecendo, que é um crime gravíssimo, hediondo, mexendo com as nossas crianças. Aí não, vamos tentar apagar isso aí. Absurdo. Ô Felipe Monteiro, eu quero te ouvir a partir dessa notícia de que a Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, vai apurar fake news, ou seja, informações falsas, desinformação a respeito dessas denúncias. Não, vamos separar a questão aqui em duas grandes categorias. Primeiro, exploração infantil é crime, é um absurdo e tem que ser combatido pelo governo. Com bem desumano, né, a exploração infantil tem no Brasil todo, mas na Ilha de Marajó, no Pará, é quase o dobro da média nacional.
Então, é uma realidade, é uma situação que tem que ser... São informações oficiais, inclusive, né, para deixar claro. Até trazendo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa em Marajó é de 69 casos por 100 mil habitantes, o que quer dizer 2,4 vezes a mais que a média nacional de 28 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, a situação da exploração infantil na ilha de Marajó é grotesca, é criminosa e o governo federal, estadual, tem que trabalhar em conjunto para resolver essa situação que é periclitante, né? Não dá para você olhar a situação e achar que vai combater ela somente com discurso. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, né, é que não dá também para você passar a mão em fake news. Fake news, nós vimos recentemente, fake news e desinformação matam. Então, eu acho que o governo está agindo certo em correr atrás dessas fake news que prejudicam a situação atual, que agravam a situação atual e que não encaminham para uma solução dessa situação, não é? É um absurdo vídeos sendo divulgados no Brasil todo, né? Pega um vídeo do Uzbequistão e falam que o vídeo é deles de Marajó no tráfico de órgãos de criança, né? Essa informação é errada, é equivocada e o governo tem sim que ir atrás... O que é mais grave para você? E tem sim que resolver a questão. Agora, você, Palumbo, passa pano. Tô passando pano, não. Tô passando pano, não. Você que tá passando pano. Você ouviu. Você que tá passando pano. Você fala que a Damares denunciou. Denunciou sim. Denunciou. Cadê o Ministério Público? Cadê a polícia? Denunciou sim. A partir do momento que uma autoridade vai a público e fala, tá denunciando. Você que tá passando pano para explorador sexual. Você que tá passando pano. Eu vou fazer uma pergunta para você que vai demonstrar o seu desconhecimento. Quando que a Damares denunciou? Uma autoridade pública que veio, uma autoridade... Não sabe, você não deixou responder? Você não deixou responder? Um de cada, gente. Deixa eu responder, então. A partir do momento que uma ministra vem a público e denuncia, aonde está o Ministério Público? Aonde está a Polícia Civil? Aonde está a Polícia Federal? Silente, ausente. Então denunciou sim. Meus amigos, vamos botar a bola. Deixa eu acabar de falar, meu senhor. Vai lá, conclui. Ele vai dar um chilique aqui quando acabar o programa. Primeiro é o seguinte, a Damares não denunciou. A crítica que se faz a Damares é quando a Damares era ministra dos Direitos Humanos, não é? Ela não tinha um tipo de ofício ao Ministério Público, um tipo de ofício às autoridades denunciando a situação. Aí tem uma questão, a Damares contou um relato sobre eles de Marajós em um culto evangélico. Não tinha nada de denúncia, Paulo. E viralizou pra tudo quanto é canto. Não tinha nada de denúncia. Vamos lá. Viralizou pra tudo. Não tô, não. E viralizou. São 11 horas 20 minutos. A gente vai ouvir a Ana Beatriz, que está entre Felipe Monteiro e delegado Palumbo. Tem que reclamar no sindicato dos comentaristas, ô Pepe. Vai lá, Ana Beatriz, quero te ouvir em um minuto. Eu não falo mais nada do programa. Silenciosamente rezando para isso não alcançar vias de fato aqui, porque eu estou um pouco preocupada. Realmente na cara do... O que eu acho, como o Mano muito bem colocou, é que a gente está colocando os nossos esforços no que não é o principal. O mundo ideal é que a gente apure tanto as denúncias de exploração sexual infantil quanto de fake news. Ambos devem ser devidamente combatidos. Agora, em se tratando, e aí eu sou um pouco da teoria de onde há fumaça, há fogo. Não é a primeira vez que denúncias semelhantes aparecem. Até pode ser que nesses vídeos que estão sendo propagados pelos artistas e pelas personalidades, possam existir fake news, possam existir vídeos que não são da Ilha de Marajó. Mas pelo bem ou pelo mal, estão colocando um problema que inegavelmente existe em pauta. E nós, com isso, temos que usar os nossos esforços para combatê-lo. Hoje a gente ia mudar de tema, mas aqui chegou um ofício do Sindicato dos Comentaristas falando que o PP tem que falar mais. Ele quer concluir a fala que foi interrompida. Felipe Monteiro com a palavra. Não, sério, eu fico de cara quando a pessoa defende que o governo e o mundo não tem que combater fake news e desinformação. Você falar, por exemplo, divulgar informações falsas no Brasil, dizendo que o governo tirou dinheiro do combate à exploração infantil, isso não tem que ser levado, isso tem que ser combatido sim. Eu concordo quando falam que o foco tem que ser reduzir ou extinguir a exploração infantil, mas não dá para você não negar e não aceitar
que o governo está agindo certo, porque quando as pessoas falam que a exploração infantil está aumentando neles de Marajó, porque o governo não investe, porque o governo tirou projetos estruturantes de combate à exploração infantil deles de Marajó, isso é mentira e não contribui em nada para a sociedade. Nós temos que criar políticas públicas muito mais efetivas, muito mais eficientes para extinguir a exploração infantil. Mas não dá também para o governo ficar com as mãos amarradas, deixando as pessoas falarem aos 7 cantos do mundo que a exploração infantil aumentou de forma irresponsável porque o governo extinguiu qualquer tipo de programa. Isso é mentira e tem que ser combatido sim. Ô, Mano Ferreira, até porque se tiver exploração sexual infantil, como é muito provável lá na Ilha do Marajó, não começou ontem nem terminou hoje, né? Exato. É um negócio que dura muito tempo. Não, e os dados que eu trouxe são dados oficiais. Existe mais de 2 vezes mais na Ilha de Marajó do que na média do Brasil. É claro que a gente tem que ter política pública para combater isso no Brasil inteiro. É claro que toda fake news é condenável e é absurda e tem que ser combatida sim. O meu ponto é que nessa história o que deveria preocupar a todo brasileiro é a efetividade das políticas públicas. E veja, isso é muito mais importante do que o orçamento apenas. A gente tem que avaliar a política pública não pelas intenções, mas pelos resultados. E nesse sentido, inclusive, vale também a crítica ao que foi o trabalho da ministra Damares, que apesar de denunciar isso, não conseguiu implementar políticas públicas eficientes para acabarem de vez com essa chaga que vitima as crianças na Ilha do Marajó. Ô, Palumbo, você acha que essa discussão tem um imã a Damares? Parece que ela é a grande protagonista e o alvo deveria ser, de fato, as crianças. Agora são 11h26, a gente continua repercutindo aqui a questão da exploração sexual infantil na Ilha de Marajó, que virou um grande debate. Quem defenda que existe mesmo e a situação é grave, denúncias feitas publicamente sobre isso têm acontecido, não só da ex-ministra, hoje senadora Damares, mas também de muitas outras pessoas, e há também uma manifestação de exagero nessas denúncias, inclusive com o uso de fake news, imagens que nada têm a ver com a Ilha de Marajó, têm sido propagadas como se de lá fossem. E aí vai ter uma ação para apurar essas desinformações, essas publicações que não condizem com a realidade. Delegado Palumbo. Não, um absurdo a ministra, hoje senadora, ela ser perseguida, esse que é o tema, porque ela fez uma denúncia, formalizada ou não, ela fez uma denúncia. Essa cantora gospel não tinha obrigação de fazer uma denúncia formal, mas agora as polícias, que não precisa de requerimento, não precisa de requisição, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Federal, e muito menos o Ministério Público para agir. Eles não precisam ser provocados. Ao contrário do Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Civil pode instaurar uma investigação, um inquérito policial de ofício. E agora que a menina cantora gospel falou novamente tudo que a ministra já havia falado, eles resolveram investigar. Ou seja, eles estão tirando o foco principal, que é a exploração infantil, e estão falando de fake news. Eu sou contra fake news também, eu tomo muito cuidado para colocar tudo nas minhas redes sociais, mas a exploração sexual infantil é muito, mas muito mais grave do que os vídeos que eles estão postando nas redes sociais aí, que não condiz com a verdade. Olha só, gente, eu quero mudar um pouco o foco agora para pensar para o futuro. Como é que se resolve uma situação tão triste de crianças que podem estar sendo exploradas sexualmente na Ilha do Marajó? Porque isso envolve, Aninha, uma série de coisas. Não é só uma questão de crime, como de fato deve ser apurado, mas tem uma questão de sobrevivência, tem uma questão de responsabilidade dos pais dessas crianças que, não se sabe, podem ou não estar coniventes com essa situação. Tem a questão do turismo envolvido, de gente que sai de qualquer lugar do mundo e vai para lá para praticar esse tipo de exploração, de turismo sexual com crianças da Ilha do Marajó. Como é que se resolve essa questão, Ana Beatriz? Olha, Nelsinho, você está me pondo numa saia justa, porque acho que se essa solução fosse simples, a gente conseguisse falar aqui no programa, a situação não estaria tão grave. Para mim, e essa é uma máxima que eu tenho na minha vida, educação. Essas crianças, elas precisam ter educação de qualidade. Elas precisam passar o dia na escola e não em barco.
e não dentro de casa. Fora isso, os pais precisam estar devidamente adequados. E me parece, pelo que eu conheci da situação de Marajó, que isso acabou se tornando cultural. É uma fonte de renda desses pais que acabam colocando os seus filhos nessa situação por não ter meios de sobreviver. Então, existe a questão da miséria, existe a questão da falta de educação, tanto dos filhos quanto dos pais, e aí precisa entrar também a fiscalização e a punição daqueles que vão para lá para se aventurar nesse tipo de prática. Porque essas pessoas têm que ser presas. Não pode chegar lá, fazer o que faz, ir embora e nada acontecer. Senão vai continuar acontecendo. Ô Felipe Monteiro, você acha que isso aí é a comprovação da existência da miséria no Brasil? Pessoas em situação de uma extrema miserabilidade a ponto de submeterem suas crianças a esse tipo de ato? Não, sim, a miséria é um dos responsáveis pela situação, não é? E é uma situação que historicamente é muito grave na região da Ilha de Marajó e no Pará, né? E o que me deixa triste, né, é o uso de exploração política de um fato como esse, sem qualquer tipo de dado, qualquer tipo de cientificidade alguma, né, que queira jogar a população da Ilha de Marajó como se estivesse normalizando uma situação que todo mundo sabe que é grave, não é? Então, realmente, quando você vê políticos de direita e as pessoas que divulgam fake news na rede social, né, ou então criando narrativas falsas, querendo dizer que a população local normaliza a situação, isso é um tapa na cara. Não é por aí, não é por meio de exploração política de uma situação, não é por meio de disseminação de fake news grave que você vai resolver essa situação. Então eu vejo que o governo, por meio da AGU, está agindo de forma correta, sim, em processar essas pessoas que divulgam fake news, exploram politicamente o fato. É bom lembrar, por exemplo, que a Damares, quando ela falou o relato dela em ambiente privado, não foi denúncia alguma, né? Em ambiente privado, não teve uma denúncia formal, ela não conseguiu provar o relato dela, né? E não teve nenhum tipo de ofício ao Ministério Público, nenhum tipo de ofício à polícia pedindo investigação. Então temos que parar com essa babaquice da polarização de querer colocar no altar político de direita e criticar políticas públicas criadas pelo governo só para criar animosidade e narrativas, né? Não podemos aceitar a exploração política de um fato grave como esse. Ô Pepe, você acha que o fato dela não ter essa prova na mão foi o que justificou ela não ter formalizado a denúncia? Não, ela era ministra, né, de Direitos Humanos, né? Ela poderia muito bem ter destinado recursos milionários para Ilha de Marajó, não destinou, né? A política pública da Damares, vou até usar o princípio da impessoalidade, né? Porque eu sei, quando eu cito pessoalmente políticos ligados ao Bolsonaro, o bolsonarismo fica triste, né? Então o Ministério dos Direitos Humanos não conseguiu destinar dinheiro de forma estruturada para Ilha de Marajós, não conseguiu, e não teve nenhuma denúncia formal relacionada à situação lá. Então, com certeza, Nelsinho, a grande crítica que se faz à gestão da parte de direitos humanos na época do Bolsonaro, né, vai nesse sentido, né? Falou, criou narrativas completamente escancaradas, escandalosas, e não conseguiu provar o fato em si. Pediu, Paulo? Eu fiquei quieto aqui, né, ouvindo atentamente. Quando a esquerda extremista também acha que o fake news produzido por alguns que jogam vídeos sem saber da veracidade quer colocar isso como mais grave do que a exploração sexual, também é um tapa na cara das pessoas. Também é uma babaquice. Eu esperei você falar, não abri minha boca. Agora você respeita meu tempo de fala também. Fiquei quietinho aqui esperando você falar. A exploração sexual em Marajó é muito mais grave. E repito, a partir do momento que viralizou o vídeo da Damares, assim como viralizou da cantora gospel, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal não precisam de requerimento ou requisição para abrir uma investigação. E isso passou em nível nacional. Não tem nada a ver com polarização e nem ser de direita ou de esquerda. Mesmo porque aquelas pessoas que estão lá na ilha sofrendo, crianças sendo exploradas, não estão nem aí para essa guerra política. Eu estou colocando aqui o que é mais grave. E você querer passar pano dizendo que o fake news é muito mais grave do que a exploração sexual, isso sim é uma babaquice. Você tá mentindo. Eu esperei você falar. Eu esperei você falar. Peraí, o Paulo vai concluir e depois o PP vai falar. Vai lá, conclui. Essa é a diferença da direita e da esquerda. Eu fiquei silente enquanto você falava.
mentindo, cara. Mesmo não concordando. E eu, quando estou falando, você fica o tempo todo mentindo. bufando aí. Bufando. Eu penso que não precisava de denúncia formal. O Ministério Público Civil e Polícia Federal não precisam ser provocados. E isso basta ser aluno de primeiro ano de Direito para saber que é verdade. Felipe Monteiro, para concluir. É o seguinte, Palumbo, sem querer criar lacração aqui. Eu não estou criando nada. Em nenhum momento eu falei que combater fake news é mais grave, né? É mais importante do que combater a exploração infantil. Então, para de colocar palavras na minha boca, eu nunca falei isso. E segundo ponto que eu acho importante, né? Se eu fosse um político com uma certa relevância e a Polícia Federal e a Polícia Civil não instituísse de ofício a investigação, eu criaria qualquer tipo de instrumento para provocar essas instituições a abrir investigação. Isso não foi feito. É engraçado que agora, de certa forma, você quer passar pano, né? A todo momento, a Damares, ao Bolsonaro, né? Eu até entendo. Tem nada a ver com Damares e Bolsonaro, tem a ver com as crianças sendo exploradas. Se eu fosse político nessa situação, eu mandaria um ofício à Polícia Federal para abrir investigação, mandaria um ofício ao Ministério Público. Você pode fazer isso como qualquer do povo. Você pode fazer isso como qualquer do povo. Eu não esperaria a Polícia Federal... Faz isso como advogado. Eu não esperaria a Faz isso como advogado, não precisa de ser político para fazer isso. Não precisa ser político. Relevante. Não precisa ser político. Eu sou irrelevante. Não precisa ser político. Eu sou irrelevante. Se eu fosse relevante, tivesse uma relevância... Não, você não é. Não precisa ser político. Eu entraria com pedido para investigação. Não precisa. Mano Ferreira, para fechar aquela pergunta lá que eu tinha feito, como é que resolve essa questão do ponto de vista político, meu amigo? Mas antes, são 11h35. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, Mano Ferreira. A gente precisa de política pública de qualidade. Então, além de ter o trabalho das instituições da justiça punindo o crime, a gente tem que fazer com que o trabalho da assistência social chegue de fato em quem mais precisa. Um dos efeitos que nós tivemos após a pandemia foi um aumento histórico do orçamento das pastas de assistência social e do próprio Bolsa Família. O que a gente precisa fazer? Integrar a política pública para que chegue de fato em quem mais precisa, ter prioridade no atendimento e integrar as demais políticas públicas às políticas de assistência social. Ou seja, famílias mais vulneráveis precisam ter prioridade, tanto no atendimento à saúde, como no atendimento à saúde mental, como no atendimento à educação, capacitação profissional. Então, o que a gente precisa é, identificando que há famílias em situação de extrema vulnerabilidade, a ponto de terem membros da família tendo que recorrer à exploração sexual, essas pessoas precisam ser atendidas pelas políticas públicas com prioridade máxima, para que a gente garanta, como país, de forma séria e eficiente, que toda criança tenha o direito básico de, em primeiro lugar, ser criança, desenvolver os seus talentos e se tornar futuramente um adulto e um cidadão pleno.